nos próximos capítulos da novela Mania de Você. Mavi se verá submerso em um jogo de enganos e intrigas, onde a sombra da traição paira densa como a noite que o envolve. Enquanto a freira, numa astúcia sombria, o aprisiona dentro das paredes frias do abrigo, o futuro se desenha incerto para Mavi. Mavi se vê compelido a enfrentar seus medos mais profundos no silêncio gelado do cativeiro. "O que você quer de mim?" ecoar sua voz, carregada de angústia, pelas paredes enigmáticas que o cercam, enquanto a freira observa imperturbável cada movimento calculado do jovem prisioneiro. Nesse intricado jogo de sombras e luz, o destino de Mavi se entrelaça com o tecido frágil dos segredos que permeiam a trama, trazendo à tona um suspense arrebatador que ecoará além das paredes do abrigo. E é assim, no limiar entre a liberdade e a reclusão, que os fios do enredo se estendem, tecendo uma teia de mistério e perigo que o envolverá em um labirinto de revelações e desafios iminentes. Com o coração pulsando no compasso incerto do desconhecido, Mavi se vê diante de uma encruzilhada sombria, onde cada passo revelará um novo enigma a ser desvendado, preparando o terreno para o próximo capítulo dessa emocionante saga que está prestes a se desdobrar diante dos olhos atentos dos espectadores sedentos por mais. Enquanto Mavi se debate nas sombras do abrigo, sua jornada entrelaça-se com um véu de mistério que paira sobre os segredos ocultos do passado de Molina e Mércia. Em um jogo de dissimulação e revelações, Mavi se vê mergulhado em um turbilhão de intrigas, onde cada palavra sussurrada e cada olhar trocado carregam consigo o peso de verdades enterradas e mentiras que aguardam para serem desveladas. Fazer-se passar por jornalista será o caminho para a verdade, sussurra Mavi para si mesmo, enquanto se prepara para adentrar o emaranhado de segredos que envolvem os protagonistas dessa trama complexa. Enquanto isso, Mércia, perdida em suas memórias dolorosas, começa a desvendar os véus que encobrem sua própria história, enquanto a sombra da desconfiança cresce em seu coração. Entre as linhas tortuosas do destino, o jogo de interesses e segredos se intensifica, tecendo uma teia de intrigas que envolverá não apenas os personagens principais, mas também aqueles que orbitam ao seu redor. E é assim, nesse intricado tabuleiro de xadrez, que as peças se movem silenciosamente, cada jogada antecipando um novo capítulo de revelações e reviravoltas imprevisíveis. No entrelaçar das conversas, a verdade se revela como uma miragem fugaz, sempre ao alcance dos dedos, mas escapando como areia entre eles. E é nesse clima de suspense e mistério que os destinos se entrelaçam, preparando o terreno para o próximo ato dessa emocionante saga que está prestes a se desdobrar diante dos olhos ávidos por desvendar os segredos que permeiam a novela Mania de Você. Em meio às sombras que se projetam sobre os segredos enterrados do passado, Moema, determinada a desvendar a verdade obscura que envolve Mércia, mergulha em um oceano de incertezas e traições que ameaçam desestabilizar as bases frágeis sobre as quais repousam as vidas dos personagens de Mania de Você. Nahum guarda consigo os segredos que podem mudar tudo. Sussurra o vento em um eco sutil pelas ruas silenciosas da trama, enquanto Moema, com olhos perscrutadores, busca desvendar os enigmas que envolvem o passado nebuloso de Mércia. Enquanto isso, Iberê, portador de segredos próprios, observa em silêncio, consciente das marés traiçoeiras que se agitam sob a superfície aparentemente calma. No jogo de aparências e dissimulações, cada personagem se vê envolto em um véu de suspeitas e segredos guardados a 7 chaves, enquanto as teias do destino se entrelaçam num emaranhado cada vez mais complexo de intrigas e revelações iminentes. E é assim, nesse balé de enganos e desconfianças, que os destinos se entrecruzam, preparando o terreno para o embate final entre a verdade e a mentira, o bem e o mal, o passado e o presente. Enquanto as peças se movem silenciosamente no tabuleiro da vida, o suspense se adensa, como uma névoa densa que envolve os protagonistas em um abraço frio e implacável. E é nesse clima de tensão e mistério que os fios do enredo se estendem, tecendo uma tapeçaria intrincada de segredos e revelações que aguardam para serem desvendados nos próximos capítulos eletrizantes de Mania de Você. Enquanto os segredos parecem se multiplicar como sombras na trama de Mania de Você, Yarley e Du
se encontram em uma encruzilhada perigosa durante a festa de Bruna, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira inquietante. E mais, em meio aos risos e festejos, a tensão cresce à medida que segredos antigos ameaçam vir à tona. Enquanto isso, no entanto, Viola confronta Rudá em um momento de intimidade roubada ao luar, questionando as motivações obscuras que o levaram até ali, em um duelo de palavras e olhares carregados de significado. E ainda hoje os corações dos protagonistas se veem dilacerados entre o peso do passado e a incerteza do futuro, enquanto o destino tece suas tramas complexas em torno de seus destinos entrelaçados. Enquanto o véu que encobre os segredos se ergue lentamente, revelando facetas ocultas e verdades enterradas, o suspense se adensa como uma bruma que envolve os corações dos personagens, preparando o terreno para o próximo ato dessa emocionante saga que está prestes a se desdobrar diante dos olhos ávidos por desvendar os mistérios que permeiam Mania de Você. O suspense que os personagens se veem lançados em um redemoinho de emoções e revelações que prometem transformar para sempre o curso dessa narrativa enigmática. Enquanto o véu que encobre os segredos se ergue lentamente, revelando facetas ocultas e verdades enterradas. O suspense se adensa como uma bruma que envolve os corações dos personagens, preparando o terreno para o próximo ato dessa emocionante saga que está prestes a se desdobrar diante dos olhos ávidos por desvendar os mistérios que permeiam Mania de Você. Enquanto o véu de segredo se desfaz lentamente, Moema se vê diante de uma descoberta perturbadora que ameaça abalar as estruturas já frágeis de sua realidade. E mais, em meio às revelações que se desenrolam, a sombra do passado lança seus tentáculos sobre o presente, desencadeando uma série de eventos que fogem ao controle dos personagens de Mania de Você. Enquanto isso, no entanto, Nahum se vê confrontado com escolhas difíceis que o forçam a revisitar os fantasmas que há muito tentou enterrar sob a superfície tranquila de sua existência. E ainda hoje, os destinos se entrelaçam em um emaranhado de intrigas e traições, onde cada passo dado revela novas camadas de mistério e suspense que envolvem os protagonistas em um abraço implacável. Enquanto a verdade se desdobra como uma flor sombria, Rudá e Mércia se veem envolvidos em um jogo perigoso de gato e rato, onde as linhas entre aliados e inimigos se tornam cada vez mais tênues. E mais, em meio às sombras que se espalham como tentáculos sinistros, os segredos enterrados ameaçam vir à tona, lançando uma luz cruel sobre as vidas marcadas por mentiras e omissões. Enquanto o enredo se desenrola em um labirinto de intrigas e revelações, os personagens de Mania de Você se veem diante de um abismo de incertezas e perigos iminentes, onde o passado e o presente se chocam em um choque de forças incontroláveis. E ainda hoje, o suspense se adensa como uma névoa densa, prenunciando o desfecho iminente que aguarda aqueles que ousam desvendar os segredos que permeiam esta envolvente narrativa. Até o próximo vídeo.